O quadro na cidade não era muito diferente do quadro nacional. Nós estamos falando no final do regime militar, exatamente quando, inclusive, foi destruída toda a estrutura que tinha do BNH, Banco Nacional de Habitação, que era um banco vinculado basicamente aos recursos do FGTS, que promovia a habitação de interesse social no país. Se bem que boa parte dos recursos do BNH, eles acabaram sendo canalizados para outros investimentos de classes muito mais capacidade de renda do que para a população. E naquele período em que acabou o BNH, tinha uma série de entes públicos que tinham, na realidade, os patrimônios, as terras do BNH, né? Desde a Coag, Inocop, cooperativas que estavam vinculadas ao Sistema Nacional de Habitação. E a gente está falando Florianópolis num período em que a cidade estava também num crescente desenvolvimento muito forte, na realidade, né? Em que a população urbana passa a ser, com o resto do país, fortemente a majoritária no tecido urbano, né? No tecido urbano, a população nacional, né? E de Florianópolis passou a ser, a rural passou a ser fortemente dominadora, na realidade, dos assentamentos, das áreas urbanas. Bom, e politicamente, né? Politicamente, o que é que a gente estava vivendo? A gente estava vivendo um final de um regime militar, na verdade, em agonia ainda, com uma transição que até hoje não se conseguiu ainda apurar verdadeiros fatos da história e das torturas que o regime fez. Não conseguimos punir ainda até hoje os responsáveis. E naquele período a gente tinha, portanto, um processo de condução política ainda das prefeituras muito vinculado às forças reacionárias, né? Se bem que quando da abertura política para a eleição das prefeituras, a força que ganhou aqui foi o PMDB, né? Com o governo do Edson Andrino, né? No setor popular a gente tinha a UFECO, que era uma entidade ainda muito cartorial e muito vinculado, na verdade, à forma populista com que tinha os governos anteriores, em especial o governo da família Amin, né, que já se arrasta desde aquela época, né? E naquele período a gente teve então um sobrevento, na realidade, da gestão do Edson Andrino, né? Mas o movimento da moradia, o movimento da urbanização, da reforma urbana, basicamente era inexistente e não era tido como questão importante para a UFECO, né? Basicamente, essa mobilização se dava em torno de lideranças comunitárias, em especial nos morros, e vinculado muito à forte presença dos companheiros vinculados à teologia da libertação, que se articulava em torno do padre Wilson Groh, né, uma figura histórica na cidade, e que basicamente via uma articulação entre a Associação de Moradores de Periferias e de morros, na verdade fazia um contraponto à organização social que a UFECO não fazia, né? A UFECO só vem se envolver nesse processo já em meados da década de 90, já numa outra conjuntura, inclusive com avanços, como por exemplo a gestão da Frente Popular, que se deu de 93 a 96, né? Então, mas voltando à questão da habitação, então o que nós tínhamos na realidade era um processo forte de tentativa de despejo das comunidades de periferia, em especial dos morros, nas áreas em que elas tinham como única condição de poder ter o direito, né, do acesso à moradia, e na sua grande maioria de forma com ocupações, na realidade, né, das áreas vazias, das áreas inclusive griladas que tinham de áreas públicas, né? E o movimento da moradia, ele aparece a partir disso, né? E ela aparece a partir disso, de uma relação muito forte com esse espaço que a gente está aqui hoje, não exatamente esse espaço, mas o espaço político do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal, né? A Universidade Federal, a partir do Centro Acadêmico de Arquitetura, a partir do CALA, que foi um dos primeiros centros acadêmicos livres pós-ditadura militar, ele passou a ter uma ação muito integrada a partir das escolas de arquitetura, Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, com os estudantes participando dos processos de debate da reforma urbana do direito à habitação, né? E que se dá fortemente nos grandes centros urbanos da cidade, do país, né? Em especial na Zona Leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Rio Grande do Sul, Porto Alegre e vários outros focos, né, de organização muito mais presente do que Santa Catarina. E é exatamente a partir dos da arquitetura, na qual eu já estava basicamente saindo do curso, mas do pessoal do CALA, em que se iniciou
a partir de um contato com o Padre Wilson, a discussão sobre, de início, na realidade, para poder viabilizar uma pré-urbanização, uma organização das áreas dos morros, até para poder ter acesso à infraestrutura de saneamento, mas eu acho que isso tem outros companheiros que vão poder, inclusive, trabalhar melhor isso, né? Mas teve uma figura importante naquele período que foi a companheira Elisa, que era do centro acadêmico, que articulou, na verdade, essa companheirada toda que estava buscando, né, fazer ação prática enquanto estudantes de arquitetura na questão do uso e ocupação do solo da reforma urbana. Nossa articulação de movimento se deu então a partir disso, a partir de uma demanda clara, objetiva da população que buscava ter espaço próprio, na realidade, do direito à cidade, né? Com urbanização, reurbanização de favelas, de áreas de ocupações e também no processo de debate e embate com o Estado. Porque se nós estamos falando que é no período de final do regime militar e de fim do BNH, as políticas públicas de habitação eram inexistentes, basicamente. Era basicamente retórica e não existia, apesar que existia solo urbano muito vazio e sob o poder dos órgãos dentro do Estado que faziam a política habitacional, né? No entanto, esses espaços vazios eram espaços, inclusive, de venda a preços de banana, na realidade, para o mercado, como foi, por exemplo, a área, aquela que fica de frente da Marinha, que é uma grande gleba que tem ali, que foi vendido por 1/10 do preço que valia, na realidade, para o grupo Cassol e outros grupos vinculados à indústria da construção civil. A gente fez denúncia na época, inclusive com a participação muito forte do companheiro Vitor Schmidt, que era um dos vereadores, eu acho que o único vereador que o PT tinha na época, na verdade, e tinha uma bancada ainda progressista, que articulava com setores do PMDB, Ricardo Baratieri, mesmo João Ghisoni, Clay Castilho, tinha uma base parlamentar na Câmara de Vereadores que dava sustentação ao combate, na verdade, à grilagem, à venda de preços com preços super baixos do patrimônio público que poderia estar sendo revertido para a habitação, né? E aí, por conta de que não existia política pública, a gente foi se articulando com a companheirada dos morros e periferias no sentido de fazer um debate sobre o seu direito à habitação, né? E nesse processo a gente começou a cadastrar as famílias, na realidade, e aí tem um debate que a Elisa depois pode complementar em relação a isso, que ela foi muito atuante nesse processo, que buscávamos, na realidade, cadastrar toda e qualquer família que já trabalhasse aqui, morasse aqui há mais de 2 anos na cidade, que tinha um vínculo, na realidade, com essa cidade, com a produção, com a construção da cidade, e que não tinha o direito à habitação. A gente cadastrou tanto na Coab quanto na prefeitura, né? No sentido de poder, de uma forma pedagógica, mostrar para a população que o que dizia que tinha de política pública não existia de fato, mas que era necessário fazer uma experiência de cobrança do poder público, né? E foi exatamente esse processo de idas e vindas à Coab, ou seja, ao governo do Estado e ao governo da Prefeitura Municipal, que deu a consciência para a população dessas áreas de que elas só tinham um jeito, na verdade, que era brigar, resistir pelos seus territórios, né? E é isso que faz com que se articule uma série de atividades solidárias articuladas com a questão do direito à moradia e do direito à cidade, né? Desde coletivos, na realidade, que não estavam envolvidos diretamente em despejos, mas que sabiam que fazia parte também da sua trajetória e da sua busca do direito à cidade, se envolviam na contestação e na solidariedade quando havia processo de despejo, né? E a gente contava então com atores de associação de moradores de morros e periferias que faziam essa articulação via a reunião daquela associação de moradores de periferia que o Padre Wilson, via CEDEP e CAPROM, faziam articulação política, e dos debates que a gente fazia semanalmente com essa companheirada no sentido de poder garantir contra despejo, por ligação de água, de luz, e de toda a infraestrutura que era necessária. Ao mesmo tempo que no campo nacional criava-se um conjunto de movimentos, de forças políticas vinculadas historicamente ao processo da articulação nacional popular e sindical de oposição ao regime militar, que era a ANAMPOS, a ANSUR, a Associação Nacional do Solo Urbano, os institutos dos arquitetos do Brasil, que tinham uma forte presença nesse debate, na formação política e no processo de organização, tanto legislativa quanto de resistência social dessas populações. E aí a gente começou a se articular também com esses movimentos, na verdade, e começamos a perceber que o caminho da moradia, o caminho da reforma urbana, o caminho da identidade, era um caminho
sim de luta muitas vezes entre interesses de classes distintas, na verdade, né? O setor do capital forçando, na verdade, os trabalhadores a trabalharem, mas não dá para ele condições de sobrevivência digna, de habitação digna, na verdade, inclusive num processo em que o excesso de mão de obra estava já colocado, na verdade, né? O Estado, em algum momento, o capital, em algum momento, acabou, na verdade, promovendo a vinda da população do campo para a cidade. Mas nesse momento já é o inverso, a população já sai, faz grandes êxodos, na verdade, por falta de condições de ficar no campo e, portanto, cria um exército de reserva muito forte nas cidades, e esse exército de reserva não tem a mínima acolhida, na verdade, nem do capital e nem dos gestores públicos, né? E essa grande leva de população acaba, na verdade, criando o seu direito à moradia na marra, né? Por falta de ação proativa do poder público. A cidade de Florianópolis, no limite com São José, ela tem uma área que estava na mão da Coab e que na época, em 86, 87, nós tínhamos lá 35 famílias ocupando aquela área que a gente conhecia aqui como área do pasto do gado, que por conta da prefeitura e por conta do governo do estado, buscava-se lá nessa área que era da Coab, que estava toda recortada com serviços de terraplanagem, buscava-se construir lá o estádio do Avaí, né? O estádio do Avaí, e era uma área que era destinada à habitação, né? E como não tinha mais política para habitação, e aquela área estava vazia, e algumas famílias, 35 famílias na época, moravam lá, a gente começou, e vendo que estavam vendendo outras áreas da Coab, que estavam vinculadas ao BNH, a gente começou então a dizer que, bom, vamos fazer o que se faz no resto do Brasil. Como aqui a gente está mais de 2, 3 anos buscando resolução a partir dos cadastros da prefeitura, e aí já com o governo a mim, né, a gente então tomou como decisão de que a gente teria que fazer aquilo que é justo para toda e qualquer família, o direito a resistir, o direito a poder sobreviver dignamente em algum espaço, em algum território, né? E como fizeram o Sem Terra e fazem o Sem Terra até hoje, a questão da reforma agrária, a gente começou a constituir então frentes de ação pelo direito à cidade e por ocupações urbanas. E aí esse debate ele se deu, primeiro que é importante que se diga a forma de organização, na verdade, né? A gente queimou etapas no sentido de mostrar que o Estado não tinha política pública, a gente queimou etapas no sentido de fazer a construção da consciência dessa população, na realidade, e as suas lideranças passaram a ter um destaque muito forte na busca de convencimento dos seus pares, interna a cada uma das comunidades, os enfrentamentos com a Casan, com a Celesc, com a Prefeitura, com a Polícia Militar, nas áreas de despejo e depois nas áreas de poder ocupar de fato de forma organizada. Até então as ocupações se davam de forma desordenada, na realidade, individualizada, e quem tinha mais arame fechava um pedaço maior, quem tinha menos, e aí tinha inclusive um debate de uma falta de visão de corpo comum, de solidariedade entre essas partes. Elas agiam de forma individual, na realidade. Muitas vezes ocupando áreas que é extremamente perigosa, áreas de risco, porque ou nas beiras da avenida ou nas encostas de morro, enquanto a gente tinha várias áreas que poderia ser destinada à habitação. E foi esse debate que a gente construiu com essa companheirada, e aí nessa área que a gente chama de Pasto do Gado, que é uma área, para quem vai se lembrar, que fica ali na entrada pela Via Expressa, antes da Rantei, daquele complexo ali hoje de comércio, tinha vazios ali em que eles estavam soltos, na verdade, e com certeza, se não fosse ocupado, seria vendido para o setor privado e não teria habitação popular. Hoje é uma das grandes regiões que a gente conseguiu conquistar, inclusive forçando os governos seguintes, depois das nossas ocupações lá, que tivesse política de urbanização e revisão, na verdade, de uso e ocupação daquelas áreas, de forma legalizada, que até hoje, inclusive, ainda não tem a titulação. A gente está falando de 1989 e a gente está em 2016 e ainda essas áreas não foram legalizadas, porque existe, de fato, uma contrapolítica, na verdade, de apoio à regulação fundiária nessa cidade, né? A questão fundiária é, na realidade, espinha dorsal do processo de enriquecimento, da geração de riqueza pelo setor do capital, das grandes empresas, inclusive, que têm outros serviços que hoje se agregam, na verdade, à questão imobiliária. Bom, e aí essa área lá, a gente mapeou a área, e até enquanto estudantes de arquitetura, fazendo de conta que estava fazendo a construção de um projeto
de conclusão de curso, que estaria lá botando uma praça, não sei o quê, que foi o que nos deu o salvoconduto de entrar na área de dia, sem nenhum problema, medimos tudo que era possível e organizamos as famílias que ficaram mais de 6 meses discutindo o seu direito e a sua organização para esta ocupação, né? E foi uma ocupação que contou com apoio forte de grupos, inclusive vinculado à questão das religiões. A gente tinha presbiterianos, a gente tinha evangélicos, a gente tinha religiosos da teologia da habitação, da Igreja Católica, e além de sindicatos, os intelectuais da universidade, o pessoal da arquitetura, o pessoal da ciência social, e a militância que se forjou no processo contra os despejos, né? E aí, além disso, os deputados que tinham uma forte presença na cidade, que eram uma boa parte vinculado ao movimento do Sem Terra, né? Que vindo para a cidade, entraram no processo de solidariedade, inclusive com uma série de jornadas de luta que a gente chamava jornada de terra para plantar e terra para morar, as romarias da terra, né? E essa ocupação que se deu lá que é da comunidade Nova Esperança, que foi a primeira comunidade que a gente construiu com uma organização mais montada, a gente trabalhou algumas questões anteriores, mas essa a gente articulou e com apoio das Irmãs Maristas, da igreja, do Padre Prim, que era da igreja lá do Monte Cristo, lá da Coloninha, né? Os atores do CEDEP, do CAPROM, eu acho que por onde a gente se organizava por dentro do Centro de Promoção do Migrante, que depois eu acho que Elisa, Lázaro e outros companheiros devem falar acerca disso, porque ali era o nosso espaço de construção orgânica, coletiva, de formação política da nossa companheirada, tanto do grupo externo quanto do grupo interno do movimento. E foi a gente fez a ocupação numa noite de chuva, de um sábado para um domingo, né? Quando eu tenho dúvida se é sábado ou domingo, se é de uma sexta para sábado. Mas nós conhecíamos as áreas, a gente se estabeleceu próximo dela, fizemos uma janta coletiva com as famílias, num espaço reservado. O conjunto dos apoiadores já estavam com as tralhas e todos os pertences das famílias para poder, de noite a gente ocupava e de dia já estava montada a casa, né? Então isso foi uma experiência muito forte na cidade, porque é a primeira vez que a cidade acorda com quase que um bairro, na verdade, montado no entorno de uma área já densamente ocupada. E ali no caso era o Promorar Panorama, edifício Panorama, o Panorama, que era um conjunto construído com recurso BNH, e as áreas no entorno, que eram áreas previstas para planos de habitação, estavam lá na busca de venda do patrimônio por parte do governo do estado e do governo municipal. E aí se ocupa ali com mais de 100 famílias, eu não tenho exatamente a precisão do número de famílias, mas foi um acontecimento histórico na cidade, em que pela madrugada a gente vai deslocando famílias, piqueteando junto com os companheiros que atuam na construção civil, como pedreiros, ajudantes e que moravam nas nossas comunidades de periferia. A gente piqueteia e faz todo o processo de ordenamento planejado, né, das áreas. Essa ocupação, por exemplo, ela tinha, além de área de um lote mínimo de 125 metros quadrados para cada família, ela contava inclusive com área de horta comunitária, de associação de moradores, quer dizer, reforço para um projeto que existia na cidade, que era a Oficina do Saber, que era reforço para as comunidades de periferias. Então ela nasce com o nome, né? Ela nasce com a possibilidade de você ter todas as casas com acesso a um mínimo de estrutura de viela urbanizada e tal, né? Coisa que nem mesmo os projetos do BNH davam conta para isso, né? Isso foi um avanço e foi um marco decisivo, né? E tanto é que o avanço foi tão forte que na região a gente ocupou mais 2 áreas, né? E ocupou mais 2 áreas e reurbanizou outras delas tantas naquela região, né? Então foi um marco histórico, inclusive que nos levou a produção de uma aceitação muito forte nas cidades polos do estado em relação a esse debate, né? Criciúma, Joinville, Blumenau, Lages, são cidades, Itajaí, são cidades que a gente depois meio que sensibilizou, né, para esse debate da organização social, né? O movimento do Sem Teto, que como era chamado em Florianópolis, ele tem um papel muito importante também
no cenário de articulação nacional, né, exatamente no debate sobre acerca do Fundo Nacional de Habitação Popular, né, que depois, em 88 e daí por diante, o processo constituinte começa a se construir isso e que acabou desencadeando depois naquilo que a gente chama do Estatuto da Cidade, né, que é o debate sobre o direito à cidade, né, e a função social da propriedade, né, o direito legítimo, na realidade, da função social da propriedade e da população ter o direito à habitação. Aquele processo ele foi riquíssimo e ele durou mais ou menos até metade do governo da Frente Popular, né? E a partir dali, por questões outras de articulações políticas e de sabores, acabou tendo uma diluição na realidade. Mas ficou sempre presente, na realidade, aquele momento histórico nas lutas que até hoje existem na cidade, inclusive nas ocupações recentes que existem na cidade, né? A cidade, ela não reinventou nada e ela não incorporou nada, na verdade, daquela experiência histórica que a gente teve, né? Hoje a exclusão social se mantém de forma acesa, inclusive nas resoluções que tentam se impor em relação ao plano diretor de Florianópolis, né? A questão das áreas de direitos sociais, elas basicamente têm um mapeamento muito pífio, na realidade, né? Ela não projeta, inclusive, o crescimento populacional normal, natural, né? Não cadastra todas as demandas que existem e não cria instrumento para que isso possa, de fato, deixar de ser uma lei no papel e passar uma lei real na cidade, né? Então esse é um outro debate, esse momento histórico que a gente está vivendo, né? E que possivelmente vamos ter muito mais revés em função desse governo golpista que nós temos aí hoje instalado, o governo Temer, na verdade, né? Que não tem nenhum compromisso com os projetos que tinha no Ministério da Cidade, com Minha Casa Minha Vida, por mais que a gente tenha inclusive críticas a esses projetos, mas a gente vai perceber que nesse momento quem vai continuar pagando a dívida, na verdade, de toda uma crise econômica mundial feita pelo capital são os trabalhadores, né? O golpe de Estado que a gente está vendo hoje é um golpe com certeza contra as possibilidades de direitos à habitação, ao saneamento, à urbanização das áreas, aos territórios, inclusive, para poder viabilizar equipamentos de educação, de saúde, de transporte, de lazer. Quer dizer, todos esses territórios que interessam a população de baixa renda, ou a população em geral, porque na realidade você não resolve o teu problema de transporte e o teu problema de áreas de lazer e de cultura, por exemplo, a partir do teu ganho salarial, né? Os nossos ganhos salariais, eles não incluem o direito à cidade, né? Ele inclui no máximo, na realidade, a nossa venda da força de trabalho, né? Mas o direito a um transporte digno, ao lazer, à cultura, à saúde digna, à educação digna, não comporta dentro dos nossos salários, né? Então o debate da reforma urbana, das políticas sociais, que esse governo golpista passa agora a atacar, inclusive com a busca de tirar todo um processo de indexação ou de vinculação do recurso da educação e da saúde, que são espinhas dorsais, inclusive, da sobrevivência do trabalhador e de qualquer população, ela é uma demonstração de que a gente vai viver, nesse período de exceção aí, grande revés, mas a gente tem fé, né, de que a resistência popular que hoje ocupa as ruas, ela vai, na medida do encantamento e do descortinamento desse projeto, na realidade, extremamente antissocial, a gente vai fazer a devida resposta política a esse governo golpista e pela garantia, né, de nenhum direito a menos e de ampliação de direitos. Acho que o básico é isso. O movimento de moradia daquela época tinha, claro, na realidade, o seu papel de embate com as forças do capital, que não mudou em nada, na realidade. O capital cada vez mais está sendo cada vez mais violento, na realidade, com direito ao espaço urbano. Os territórios nossos aqui, hoje, basicamente, a briga de classe social nessa cidade, ela tem um forte vínculo em relação ao domínio dos territórios, né? Você não tem uma única grupo econômico histórico da cidade que não esteja vinculado a uma construtora, a um setor imobiliário, na realidade, né? Isso significa que a questão do território aqui, ela é forte, né? Ela é forte e assim como ela é a única condição que a gente tem de sobrevivência. A gente tem que ir, na verdade, conquistar os nossos territórios, e isso se faz na organização social e na solidariedade com todos aqueles e aquelas que entendem que é preciso ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e por aí vamos, né? Então, eu acho que uma questão que vale a pena a gente resgatar, até pelo momento que a gente está vendo hoje, é que o processo de conquista do espaço dos territórios da cidade para a população de interesse social e para o conjunto da classe trabalhadora no geral,
ela tem um forte elemento das solidariedades possíveis, tanto no campo da luta institucional, quanto no campo da luta direta, né, da relação direta de enfrentamento de massa, na realidade, né, com os poderes instituídos, inclusive com os valores da sociedade, né. Eu acho que aí, nesse sentido, em relação a essa questão dos valores sociais, da legitimidade que tem o processo do direito à habitação, do direito à vida digna, isso a gente faz na organização social e no embate na televisão, no rádio, onde é possível. Nós temos um grande problema, na realidade, da concentração dos meios de comunicação na mão de uma pequena minoria, na realidade, de interesses vinculado à mercadoria da informação, né, constituindo um conceito e uma lógica do que é certo e do que é errado, né, fortemente ideologizada, com ideologia muito forte, propensa aos interesses do capital. Mas nós temos também, e tivemos, os grupos alternativos de mídia, na verdade, que cumprem um papel de desmonte dessa verdade e construção da verdade absoluta dos povos, né, que resistem e constroem qualquer nação. Tem também, eu acho que é importante resgatar, o processo institucional, né, que por mais que a gente perceba que temos uma crise de representatividade dos partidos e dos políticos em relação aos interesses comuns da sociedade, os balizares, né, aqueles que de fato acabam determinando possibilidades ou impossibilidades de direitos, a gente tem um grande, eu acho, aprendizado e experiências da importância que tem em relação aos nossos parlamentares, né. Eu acho muito mais, inclusive, do que os executivos, os parlamentares, os vereadores, deputados, senadores, quando fortemente vinculado à luta social e um projeto de sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, eles cumprem um papel importante nesse processo. E aí, por isso que eu até resgatei, e a gente é bom que resgate, o papel que teve a bancada, na realidade, democrática e popular na gestão, no final da gestão do Amin, na realidade, em contraposição ao projeto do Amin, demagógico, populista, autoritário, na verdade, né, de cooptação das lideranças, não de libertação das lideranças, né? E esses partidos, eles fizeram, eu acho, deram a diferença. Eu posso resgatar nomes que eu acho que é importante na história da construção dessa consciência, né? Eu acho que pessoas como o vereador Vitor Schmidt, né, João Ghisoni, Ricardo Baratieri, Clair Castilho, depois Mauro Passos, Lázaro Breg Daniel, uma liderança vinculada, e isso é importante. Foi a primeira vez que a gente elegeu na base dos morros da periferia, com uma crítica consciente de classe e de cidade. A gente construiu uma candidatura que foi a do Lázaro, que saiu por dentro de um partido, do PT no caso naquele momento, que estava extremamente vinculado às mobilizações sociais, em especial da reforma urbana, né? Mas além do Lázaro, a gente teve depois Mauro Passos, que depois tornou-se inclusive deputado federal, né? Na bancada estadual aqui da Alesc, a gente teve a companheira Lucy Chornaski, Wilson Santin, que foram figuras importantes no processo de resistência, tanto no debate do campo contra a cidade, do direito à habitação e do direito à terra para plantar e terra para morar, né? Hoje nós temos um elemento novo que eu acho que faz uma grande diferença no debate também na cidade, por ação orgânica com essa luta da reforma urbana e com a história da democracia na cidade, que é o companheiro Lino Pérez. Eu acho que esse companheiro cumpre um papel de um mandato popular orgânico, eu acho que inclusive de uma forma muito atuante e diferenciada dos anteriores, mas concretamente como fio de continuidade dessa resistência, desse setor solidário e articulado que a gente, né, que a gente vive, e é preciso para que a gente possa ter mais vozes, mais ecos das lutas, né, daqueles que almejam uma sociedade melhor. Em especial, nesse momento, a gente vê aí um conjunto de vereadores, na verdade, participando de processos de corrupção, né, buscando se reeleger, né, e nós temos uma bancada hoje na Câmara de Vereadores, basicamente de 2 vereadores que a gente pode dizer que podemos contar, né, em especial o companheiro Lino, né.
E aí eu acho que é bom que a sociedade possa fazer também essas reflexões, e esse espaço nosso de debate de resgate da luta da moradia, ela tem que dar a devida importância a essa luta institucional, pelo menos dos agentes que ainda se mantêm íntegros a esse processo, né? Eu acho que é necessário a devida crítica à falta de organicidade hoje dos partidos políticos com a cidade no seu dia a dia. O Lino, eu acho que é uma expressão contrária da resistência, na verdade. O Lino faz essa resistência, mas os partidos, no geral, acabam saindo fora desse processo, né? Eu acho que muitos deles acabaram virando, basicamente, partidos de governo, né? E aí eu acho que é uma crítica que a esquerda tem que fazer, porque uma coisa é ser governo, outra coisa é ser partido, e partido e governo tem que ter suas autonomias, assim como o movimento social tem que ter suas autonomias. E só tem avanço possível se o partido estiver no dia a dia bebendo na fonte, articulando a fonte da resistência e dos direitos sociais. Na subida do morro é diferente.